Então, para fazer o fechamento desse nosso ato de abertura, passar a palavra ao nosso companheiro presidente nacional do Partido da Causa Operária, o companheiro Rui Costa Pimenta. Companheiros, queria saudar a presença de todos aqui, queria agradecer especialmente os companheiros que estão na mesa, a companheira da direção da Federação Única dos Petroleiros, uma das mais importantes organizações operárias do país, com uma gigantesca história de lutas, o representante da Central Única dos Trabalhadores, que é a central sindical que o PCO apoia, sempre apoiou, e que chamou os trabalhadores a construir, e os demais companheiros, todos que foram mencionados, os militantes do partido, que estão aqui para participar da nossa conferência. Eu acho que nós tivemos aí a coincidência, diria uma coincidência pela metade, de estar realizando a conferência uma semana depois da aprovação da aceitação do processo de impeachment na Câmara dos Deputados. O que coloca essa conferência, além dos temas mais gerais, que nós já havíamos programado para discutir, diante da tarefa de discutir o problema imediato da conjuntura política. Nós estamos colocados aqui diante de uma situação nova, dentro do processo do golpe, que se abre, e essa situação exige um conjunto de definições claras do nosso partido, que tem lutado contra esse golpe durante um longo período, denunciado o golpe, denunciado o avanço das forças reacionárias no país, e nós consideramos que a clareza desse problema é uma coisa essencial nesse momento. Eu queria aproveitar essa abertura da conferência para me concentrar aqui nos problemas mais imediatos, porque essa aqui também é a primeira reunião geral do partido que nós fizemos após a votação de domingo passado, aquela votação escatológica que nós vimos na Câmara dos Deputados, que foi um grande evento educativo do povo brasileiro, porque o povo conseguiu perceber o que é o Congresso Nacional, porque aquilo lá é o Congresso Nacional. O companheiro da CUT falou, de fato, a presença da esquerda dentro do Congresso diminuiu, mas, de um modo geral, o Congresso Nacional sempre foi aquilo que a gente viu na televisão. São elementos absolutamente ignorantes, pessoas com uma profunda concepção reacionária do mundo, limitadíssima, pessoas que odeiam o povo, que têm um desprezo absoluto por tudo, que não têm a menor seriedade, como nós vimos. Aquilo foi um espetáculo de deboche sem paralelo, uma coisa hedionda, e eu acho que, no final das contas, isso é positivo e mostra a importância da comunicação na política, a importância revolucionária da comunicação. Porque um país inteiro parar para assistir o que aconteceu no domingo é uma lição de política como nunca o país deve ter tido em toda a sua história até hoje. E eu acho que isso daí vai deixar uma marca, tanto na situação política imediata do país, como na história do país, de um ponto de vista geral. Então, eu queria falar duas ou três coisas sobre a situação política imediata. A primeira delas é a seguinte, inclusive acompanhando, ouço com uma certa satisfação as pessoas que me antecederam, para dizer o seguinte: nós temos que ter absoluta clareza de que nós não devemos nos afastar do terreno da luta contra o golpe. Nós do PCO, nós temos que rejeitar de maneira absolutamente clara qualquer tipo de solução que não seja a derrota do golpe. Nada de antecipação de eleições, nada de nada. Nós temos que derrotar a ofensiva reacionária golpista. Há muitas pessoas que estão falando aí que a gente deveria passar agora, primeiro para dizer fora Temer. Não, o Temer ele não é presidente do Brasil. O presidente do Brasil é a Dilma Rousseff. Até que ela seja derrubada, ela é presidente do Brasil. E a luta do
do movimento antigolpista tem que ser uma luta para derrotar o golpe. Há todo um processo que vai ser encaminhado, né? Ela pode ser afastada da presidência, mas não vai deixar de ser presidente. E nós temos que lutar para derrotar os golpistas. Pode parecer uma coisa um pouco óbvia, mas eu acho que é importante a gente reforçar essa ideia, porque há muitas outras ideias em curso. A imprensa fica divulgando, para que a gente tenha uma noção do que está acontecendo. Um dos principais órgãos, né, porta-voz do imperialismo mundial, que é a revista The Economist, diz que a solução para a crise que existe no Brasil é a convocação de eleições gerais, não só para presidente. Eleições para todo o Congresso, renovação do Congresso e renovação para presidente. O que é uma proposta sedutora para os inexperientes, porque parece uma solução democrática para a crise. Não seria maravilhoso? Ao invés de a gente ter um golpe, nós teremos eleições gerais. Só que acontece, primeiro, é o seguinte: se nós abandonamos a luta contra o golpe, nós estamos capitulando diante dos golpistas. E essa capitulação, ela não vai passar em branco. Ela vai fortalecer a direita. Ela vai reforçar o movimento reacionário que saiu às ruas. A direita vai entender que a esquerda, que as organizações operárias, que as organizações populares saíram do campo de batalha e deixaram o terreno livre para elas. Nós não podemos fazer isso daí de jeito nenhum. Segunda coisa que é muito importante, eu acredito que a gente entenda, é o seguinte: há uma grande diferença entre você ter eleições, como nós tivemos em 2014, e você ter eleições após um golpe. Porque o controle do Estado e o controle das eleições passa para a mão dos golpistas, que vão controlar a eleição. Então nós não podemos sequer aceitar como democráticas eleições que sejam organizadas por um regime político e um sistema de governo golpista. Isso daí nós acabamos de ver em vários países do mundo. Nós vimos isso daí no Egito. Houve um golpe e convocaram eleições. Convocaram eleições, o partido principal do país, o partido majoritário, foi colocado na ilegalidade. Aí os golpistas ganharam as eleições. Todo mundo está vendo nesse momento que, se o golpe ganhar, o principal candidato popular do país, que não é o meu candidato, não é o candidato do PCO, mas que o PCO reconhece que ele é o candidato mais popular do país, que é o Lula, ex-presidente da República, ele vai ser colocado como impossibilitado de concorrer às eleições. Então, como é que a gente pode aceitar uma eleição onde o partido mais popular está impedido de concorrer com seu principal candidato? E sabe-se lá mais como que vai acontecer. Porque os golpistas estão falando em mudar o regime político, em estabelecer o parlamentarismo e tudo mais. Então, quer dizer, não se trata de uma proposta democrática. Trata-se, pelo contrário, de uma proposta antidemocrática e a continuação do golpe. A concretização, né? Ou a concretização ou a consolidação do golpe. Uma terceira coisa que eu queria chamar a atenção, companheiros, é para o seguinte: o golpe não é uma eleição feita de forma irregular. Você tira Dilma e põe o Temer. Isso daí é apenas a superfície do golpe. O golpe ele tem um alcance muito maior do que simplesmente promover uma mudança no que foram as eleições. Logicamente que ele vai promover uma mudança no que foram as eleições. Logicamente que essa mudança é uma mudança totalmente antidemocrática. Eu vi, por exemplo, os companheiros que foram às ruas ontem à noite falar que não há respeito ao voto. E, de fato, o que tem que valer num regime democrático burguês é a expressão da vontade popular pelo voto. Essa é a regra do jogo. Não é possível que as pessoas se organizem no Congresso Nacional para reverter o resultado da eleição popular. Não é possível isso. Mas não é só isso que vai acontecer com o golpe.
O golpe ele tem um alcance que vai muito além disso daí. Vai haver uma perseguição muito grande à esquerda, vai haver uma perseguição muito clara ao Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido de esquerda do país, vai haver reformulação no regime político, vai haver repressão, até porque tudo isso já está esboçado na situação. O golpe também não começou no domingo passado, ele já vem de 2 ou 3 anos de preparação. Então, quer dizer, se a gente aceitar o golpe, aceitar novas eleições como se isso fosse um problema simplesmente eleitoral, nós estaríamos cometendo um erro capital. Essa é uma coisa fundamental. Uma segunda coisa que eu queria falar, companheiros, diz respeito ao que eu considero que falou muito acertadamente a companheira da FUP. As mobilizações da direita e da esquerda. Eu queria recapitular aqui rapidamente o seguinte. Quando começou a ofensiva de direita, a maior parte da esquerda estava completamente colocada na defensiva. Processo do mensalão, prisão de dirigentes do PT, aquele bombardeio de que toda a esquerda é corrupta, toda a esquerda é vendida, que a esquerda é isso, que a esquerda é aquilo. Uma coisa que, inclusive, deixou uma boa parte da esquerda paralisada naquele momento. A direita aproveitou a situação, já vinha se organizando de antes, porque nós temos que ver, não é simplesmente um golpe dado por deputados. Há investimento de dinheiro em intelectuais de direita, há investimento de dinheiro em movimentos como o MPL, que vem dos Estados Unidos, todo mundo sabe disso. Há toda uma preparação do golpe. Então, eles colocaram a esquerda na defensiva, a esquerda demorou para reagir. Mas, à medida que a esquerda reagiu, as organizações operárias, as organizações populares reagiram, os companheiros aqui devem se lembrar do primeiro grande ato que foi feito na Avenida Paulista. Aquele ato foi, assim, meio que um parto da luta contra o golpe. Naquele momento, todo mundo sentia a dificuldade que estava enfrentando na disputa política com a direita. Agora, nos últimos atos, a situação mudou completamente. O que existe agora no Brasil é um ascenso continuado do movimento democrático contra o golpe. As organizações todas que saíram à rua na Paulista, enfrentando naquele momento uma série de dificuldades, a defensiva de vários setores, o bombardeio sistemático da imprensa, deram um pontapé inicial para criar aquilo que está se transformando no maior movimento político democrático desde o Cora Collor. É absolutamente evidente, os companheiros nós temos aqui vários companheiros de Brasília, os companheiros que estiveram no ato viram. Em Brasília, o ato da esquerda foi muito maior que o ato da direita. Isso já é um sinal. A correria no Congresso Nacional é porque eles sabem, que a flecha da curva do movimento da direita e da esquerda se inverteu. E há uma franca situação de crescimento da luta contra o golpe. A população foi percebendo devagarinho que não era uma luta contra a corrupção, foi percebendo que o que está em causa aqui não é a política A do governo, o erro tal do governo, tal e qual coisa que o governo fez. O que está em questão aqui é que as forças reacionárias de sempre se juntaram para dominar completamente o país. E não é uma coisa que tem a ver com o governo da Dilma, é uma coisa que tem a ver com toda a esquerda nacional, com todas as organizações operárias, com todas as organizações populares, estudantis, etc. Essa ideia ela foi crescendo na cabeça das pessoas, a partir dos atos, quando várias pessoas viram que começou a haver uma resistência, que pessoas saíam à rua, que pessoas falavam em golpe, etc. e tal, começaram a perceber o que realmente estava em jogo no país. E eu acho que a perseguição contra o Lula, a votação do impeachment no Congresso, aquele espetáculo sinistro que nós vimos no Congresso, tudo isso daí acabou de dissipar as dúvidas de um setor imenso da população. Eu acho que quando os companheiros aqui falam
que nós não temos que sair da rua, que nós temos que enfrentar, que nós temos que lutar até o fim, não se trata de uma luta desesperada. Esse que eu acho que é o principal dado da situação. Nós estamos diante de um movimento que pode crescer e tomar conta do país. O golpe, ele pode ser derrotado. É isso que nós temos que dizer. Não é uma coisa assim como que a gente diz, vamos lutar até a morte, porque eu acho que eu já estou perdido. Não. Eu acho que nós temos que ir para as ruas, porque a população está despertando para derrotar o golpe de Estado, derrotar a direita. E se isso acontecer, como aconteceu na Venezuela, mais de 10 anos atrás, a derrota da direita também não vai ser uma derrota simplesmente na tentativa de impor um Michel Temer ou qualquer outra coisa. Vai ser uma derrota que vai ter um peso para a direita durante um longo período e que pode despertar um movimento de grandes conquistas, um movimento revolucionário dos trabalhadores. Pode colocar, inclusive, em pauta a constituição de um governo que seja um governo verdadeiramente das organizações operárias e populares, no desenvolvimento da coisa. Então, nós temos que prestar muita atenção nesse momento, porque as coisas precisam ser definidas com extrema clareza. Eu acho que nós estamos, logicamente, totalmente de acordo. 1º de maio tem que ser um grande acontecimento. Apesar do tempo curto, nós temos que sair às ruas, temos que chamar todo mundo que está contra o golpe, para transformar o 1º de maio numa grande Assembleia Nacional em todo o país contra o golpe. E a opinião do nosso partido qual é? Também aqui, né, evocando o que falou o companheiro da CUT. Nós temos a força, a possibilidade e nós temos que ter a vontade de parar o país contra o golpe. Nós temos que ir para uma greve geral contra o golpe. A greve geral, muitas pessoas me perguntaram quando a gente lançou essa palavra de ordem, se a greve geral era possível. Eu acho que nós já temos uma experiência, companheiros. Nós começamos um movimento de luta contra o golpe com dificuldade. A primeira manifestação, se a gente medir a primeira manifestação contra o golpe e medir a última manifestação que foi realizada na Paulista, o crescimento é gigantesco. Eu acho que nós temos que reunir os militantes, os dirigentes de organizações da CUT, dos bancários, dos professores, dos metalúrgicos, e nós temos que chamar a greve geral. A primeira tentativa de greve geral pode ser fraca, mas ela só tende a crescer. Por isso eu acho que nós teríamos que discutir, né, eu acho que um dos temas fundamentais da conferência é a discussão justamente do problema da greve geral. O que falta, né, para que os golpistas sejam colocados contra a parede é justamente a entrada em cena da classe operária. Nós temos repetido isso aí durante vários meses já. Que o movimento democrático que nós temos visto é importante, mas a participação do trabalhador, da fábrica, do local de trabalho, ela ainda é pequena. Está crescendo dentro dos trabalhadores, nós vimos nas assembleias que foram realizadas no ABC, o sentimento de que é preciso lutar contra o golpe. Agora é a hora de transformar esse sentimento, pelo menos no setor de ponta, numa ação efetiva da classe operária contra o golpe. No Brasil, nesse momento, se desenhou um panorama que é um verdadeiro espetáculo político. De um lado, agruparam-se todas as organizações da burguesia. CNI, Fiesp, Fierge, todas as organizações dos industriais, FEBRABAN, CNA, Confederação Nacional da Agropecuária, e do outro lado nós temos CUT, sindicatos, federações sindicais, movimentos populares, movimentos estudantis. Quer dizer, o país está dividido, nesse momento, num confronto entre as duas classes fundamentais da sociedade. De um lado está a burguesia, assim como se alguém tivesse pintado um quadro, e do outro lado está a classe operária, a intelectualidade democrática, a juventude democrática dos estudantes e os trabalhadores. Esse panorama, essa situação é que é a chave da situação que nós estamos vivendo.
É preciso mobilizar profundamente o setor fundamental do polo oposto à burguesia. E qual é esse setor? É a classe operária. Se existe uma força capaz de derrubar um governo, que é o imperialismo mundial, que está por detrás daqueles palhaços que a gente viu no Congresso Nacional, existe uma força capaz de enfrentar o imperialismo, que é o quê? É a classe operária. São os metalúrgicos do ABC, os metalúrgicos de São Paulo, da Grande São Paulo, são os trabalhadores do transporte, do petróleo. São uma força, inclusive, maior do que o imperialismo. Se nós quisermos, se nós trabalharmos para mobilizar os trabalhadores têm a força, têm a capacidade, têm o poder de derrotar o golpe da direita, de toda a burguesia unificada e do imperialismo, e nós vamos fazer isso daí, nós vamos para a greve geral e nós vamos derrotar o golpe, companheiros. Antes de encerrar, queria alguns avisos. Nós temos agora aqui no terceiro andar, no bar aqui do Centro Cultural Benjamin Ferreira, vai ter uma apresentação musical do grupo Mistura Popular, estão todos convidados.